Lemos na abertura do culto o Salmo 95. E o Salmo 95, ele trata de um episódio que aconteceu, está na narrativa do Êxodo, no capítulo 17. E eu queria convidar você a fazermos leitura de 3 textos, mas observando de que maneira a Bíblia aborda esses textos e tirarmos daí uma lição. O primeiro texto que eu quero ler, na carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 1. Os autores bíblicos do Novo Testamento usavam os textos do Antigo Testamento nas suas exposições. Esta carta aos Hebreus é uma homilia, é possivelmente uma espécie de pregação. E no ensino ele evoca trechos do Antigo Testamento. Vamos observar isso na leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 1, diz assim: Visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou ou que a promessa falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ele está se referindo aqui ao Salmo 95. Convido você a irmos para este Salmo e observarmos as circunstâncias que o salmista evoca como uma palavra de Deus dirigida ao seu povo, uma palavra profética até mesmo. No Salmo 95, a última frase do verso 7 e a sequência. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado com aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, o autor de Hebreus está literalmente aqui citando o Salmo 95. Mas o Salmo 95 está se referindo a um episódio que aconteceu no período do deserto, algo que deixou Deus muito irado com o povo, porque eles endureceram o coração em Massá e Meribá. Afinal de contas, o que foi que aconteceu? Aí a gente tem que ir lá no rodapé, ler do que está falando isso, e a gente vai lá para Êxodo capítulo 17, onde está a história do ocorrido em Massá e Meribá. Êxodo 17, a partir do verso 1. Honestamente falando, é assim que a gente devia ler a Bíblia todo dia. Capítulo 17, verso 1 do livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam Yahvé à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou a Yahvé: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe Yahvé: passe à frente do povo. Leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha,
e dela sairá a água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá, que significa provação. Eles puseram Deus à prova. E Meribá, que significa rebelião. Eles se rebelaram contra Deus. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Amém. Abençoa-nos, Senhor, lida a tua palavra, que o teu Espírito nos ajude a nela refletirmos para a nossa edificação. Amém. Todos nós sentimos cansaço de vez em quando. Todos nós sentimos exaustão. Os desafios da vida não são simples, não são pequenos. Amanhã, segunda-feira, para muitos de nós, dia de trabalho. Nem todos estão muito satisfeitos com o emprego que têm. E trabalhar para alguns tem se tornado um fardo. Embora nós devamos agradecer, considerando os milhões de desempregados que há por aí. Mas eu não estou falando só essa função do trabalho, do emprego, que nos gera alguma renda. Às vezes nós estamos cansados das circunstâncias da vida. Estamos cansados de lidar com uma enfermidade na família, estamos cansados, às vezes, de uma relação conjugal que está sofrendo dos males da monotonia, de algum desgaste, questão do mau uso da bênção do casamento. Às vezes estamos cansados de enfrentar questões familiares, com filhos, com pais, com irmãos, lidar com alguém que tem dependência química. Às vezes estamos cansados da religião, estamos cansados de orar e não percebemos a resposta do jeito que gostaríamos. Às vezes estamos cansados da vida. Cansaço. Cansaço existe. Nós somos uma geração de gente que se esforça muito. A gente luta muito para viver. A gente se esforça muito para ser feliz. A gente se esforça muito para vencer. Vencer hoje é quase uma obrigação, não é? Uns são convidados a se esforçar para se tornarem mais atléticos, outros se esforçam para passar nos concursos ou para entrar na faculdade. Nós somos cobrados o tempo todo por resultados, por desempenho. Isso gera um ambiente de cansaço. Hoje, dia da segunda prova do Enem, milhões de brasileiros se esforçaram muito para ter sucesso hoje. Alguns serão bem-sucedidos, outros nem tanto, mas muita gente se esforçou bastante. É a expectativa que se cria hoje. Nós temos que estudar e nos capacitar, fazer faculdade para ter bom emprego, para conseguir dinheiro e conseguir as coisas. Então há um estresse constante. Aí a gente vem para as igrejas, e as igrejas também querem crescer, os pastores querem ter seus ministérios bem-sucedidos, e a gente quer que o louvor seja bem feito, que o ensino seja bem feito, que os grupos de casais trabalhem direitinho, que tudo funcione a contento. Isso exige que todo mundo se dedique, que todo mundo se empenhe, que todo mundo gaste algum tempo com isso. Então nós somos cobrados o tempo todo. E às vezes nos cansamos. O autor de Hebreus está dizendo que nós somos da fé e nós temos que acreditar que existe um descanso para nós. Muito provavelmente o autor de Hebreus está se referindo aqui ao descanso eterno, ao descanso da glória, ao descanso daqueles que chegam àquilo que o apóstolo Paulo descreveu como completar a carreira, combater o combate e guardar a fé. O verdadeiro descanso, irmãos, nós teremos do outro lado desse Jordão. O verdadeiro descanso nós só teremos quando os pastos verdes e as águas tranquilas dos céus de Deus estiverem ali diante de nossos olhos. Aqui no mundo, como disse Jesus, nós temos as nossas aflições. Mas havemos de ter esperança. Havemos de ter os olhos postos nesta esperança da glória. Como escreveu Paulo aos Romanos, as nossas leves e momentâneas tribulações dessa existência não servem para comparar com a glória que há de ser revelada naquele dia.
Era uma maneira de Paulo dizer assim: suportem as tribulações do presente, enfrentem as dificuldades do presente, porque nós teremos uma recompensa muitíssimo maior. E embora talvez hoje enfrentemos, até por causa da nossa fé, alguns embaraços, nós seremos recompensados por tudo no futuro. Então vale a pena a gente esperar em Deus, vale a pena a gente confiar em Deus e crer que um dia, de todas as nossas labutas, de todas as nossas lutas e dificuldades, nós teremos enfim descanso. Alguns de nós não têm a menor pressa de entrar nesse descanso, mas ele é uma promessa para todos nós. Nós haveremos de descansar. Há uma promessa de Deus, e esse Deus que prometeu é fiel. E o autor de Hebreus está encorajando os cristãos daqueles dias a permanecerem firmes em Jesus Cristo, a não abandonarem Jesus Cristo, não desistirem da fé cristã. Era uma igreja muito provavelmente perseguida, tentada a voltar à sua velha crença no judaísmo, voltar aos velhos sacrifícios do passado, aos velhos ritos do passado. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer: Jesus é melhor, permaneçam com Jesus. Não desanimem de Jesus. Nós somos daqueles que creem e não daqueles que retrocedem. Nós também somos assim, amém? Você também é dos que creem. Você é daquele que avança, você é daquele que permanece, você é daquele que persevera, você é daquele que está disposto a lutar, porque sabe que vale a pena. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Quando o texto lido lá no capítulo 4 de Hebreus diz que alguns foram rejeitados, ele se referiu à experiência dos israelitas no deserto. E o texto que lemos em Êxodo, o episódio em Massá e Meribá, talvez demonstre circunstâncias em que alguns de nós estejam sendo tentados a experimentar. Eles haviam saído do Egito há pouco tempo. Deus os tirara de lá com mão forte. Eles viram as 10 pragas que arrasaram o Egito. Moisés tinha um símbolo de poder muito interessante, que era a vara, o cajado de Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus, Êxodo capítulo 2, capítulo 3, aquela experiência que ele se encontra com o Senhor lá no Horebe e a sarça que estava ardendo não se consumia, ele se aproxima, Deus fala com ele: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Joga no chão. O cajado se transforma numa cobra. Ele fala: agora você pega ele. Depois Deus diz para ele: com esse seu cajado vai ao Egito e você vai fazer sinais. E se a gente se lembrar das narrativas das 10 pragas, normalmente Moisés fere a terra com o cajado. Ele fere as águas do Nilo e as águas do Nilo se tornam sangue. Ele fere o pó da terra e da terra se levantam piolhos, coisas desse tipo. Então o cajado de Moisés era uma espécie de símbolo de poder. E agora eles já haviam saído do Egito, já estavam caminhando há um tempo, segundo o texto que lemos, indo de um lado para outro. E quem conduzia o povo? Quem determinava o caminho? Quem determinava o caminho era Deus. Os mais antigos aqui, mais familiarizados com a narrativa bíblica, sabem, eles seguiam uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então eles eram guiados por Deus. Mas eles chegam a um lugar onde não há água suficiente para todos. E então eles começam a se irritar. Estão com sede. E vão para Moisés. Moisés é o líder. Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos de sede? Nós, nossos filhos, nossos animais? Não há água. Por que você nos tirou do Egito? Para morrermos aqui no deserto? E Moisés entende aquilo como uma reclamação contra Deus. E o povo não estava conversando nesse tom que eu estou falando aqui. Imagina muita gente revoltada, muita gente nervosa, muita gente preocupada com a sua mulher, que a mulher falou: marido, não tem água na botija, as crianças estão chorando. E o marido fala: o que você quer que eu faça? Vou reclamar com Moisés. Então imagine um grande número de pessoas reclamando com Moisés, e uma razão importante. Era uma questão de vida e morte. Havia muita irritação no ar. Moisés vai falar com Deus. É aquela
Cada um fala com quem pode, não é verdade? As pessoas falaram com Moisés, Moisés foi reclamar com Deus. Falou: Deus, eles estão quase me apedrejando. Como é que eu resolvo esse problema? E é interessante a maneira como Deus fala. Vá adiante do povo. Toma a frente do povo. Pega alguns líderes, vá à frente, leva o cajado, e eu te esperarei lá no alto da rocha. É por isso que no Salmo 95, ele se refere a Deus como a rocha. É uma expressão interessante. Aparece algumas vezes no Antigo Testamento a referência a Deus como a rocha. E Moisés vai, e dessa vez a ordem é que ele fira a rocha, e ele fere a rocha com o cajado, e a água jorra, e tudo se resolve. Mas Deus percebeu a impaciência do povo. Deus percebeu como o povo tinha uma tendência à reclamação e à rebelião. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Massá, provação. Provação não no sentido que nós falamos, né? Provação, que a nossa fé está sendo provada. Não, eles provaram a Deus. Lembra na tentação de Jesus no deserto, quando o diabo faz uma sugestão para Jesus? E Jesus fala: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não porás o teu Deus à prova. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, se me falha a memória. 16 ou 17, está por ali. É não testar Deus. Então, Massá e Meribá tem a ver com isso. Vocês provaram a Deus, vocês testaram a Deus. E vocês se rebelaram contra Deus. A ira contra Moisés foi interpretada como uma ira contra Deus. O questionamento de Moisés e das intenções de Moisés, por que você nos trouxe até aqui, na verdade refletiam um questionamento acerca de Deus. Por que o Senhor nos trouxe até aqui? O Senhor nos trouxe para nos matar aqui no deserto? E se a gente lembrar bem, outro acontecimento, mais adiante, um dia o próprio Moisés vai falar isso com Deus: Senhor, não mata esse povo não, senão vão dizer que o Senhor trouxe eles até aqui e não conseguindo colocá-los na terra, o Senhor os matou no deserto. Interessante, as narrativas bíblicas são muito interessantes. Mas que tipo de lição nós podemos tirar para nós? Primeiro, nós não podemos testar Deus, não devemos provar a Deus. Interessante como hoje muita gente fala isso, né? Aliás, Malaquias vai dizer: fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e multiplicar. As pessoas gostam muito de usar esta citação de Malaquias 3 no sentido da prosperidade financeira. Me experimente, veja se eu não sou abençoador daqueles que são generosos. Mas aqui estamos falando de outro tipo de provar a Deus. Em Massá e Meribá, a pergunta era se Deus está conosco ou não. E vamos ser sinceros. Em alguns momentos da nossa vida, a gente se sente assim. Talvez a gente não verbalize, a gente não tenha coragem de dizer. Mas a sensação de alguns de nós, em momentos da nossa história, é que parece que Deus está longe, parece que Deus não nos ouve a oração, parece que Deus não está olhando para nós. O Senhor está conosco ou não? Quantos templos cristãos, quantas igrejas se reúnem, quantas formas diferentes de adoração, quantas liturgias distintas, quantas teologias distintas, e talvez a gente se pergunte: Deus está nestes lugares todos? Deus está nestas igrejas, está ouvindo toda oração? Aí você vai para a sua casa e lida com os seus problemas, e você percebe que as coisas não melhoram, e você pergunta: será que Deus está comigo? Não ponha Deus à prova, Deus está com você. Deus conhece os que são seus, Deus ama os seus, Deus se importa com cada um de nós, Deus nos conhece por nome, Deus sabe da nossa história. E muitas vezes a vida nos conduz a lugares, e Deus nos conduz a lugares, em que parece que o céu é de bronze,
Parece que as orações não estão atingindo o seu objetivo. Mas não pense que Deus não está conosco. Deus está. Pense nos israelitas mesmo. Eles foram para o Egito, porque no Egito havia comida, nos dias de Jacó, por volta de 70 pessoas. Uma família numerosa, mas uma família. 4 séculos depois, eles são milhares. Mas estão vivendo não numa forma confortável. Foram bem recebidos no Egito quando chegaram, mas 400 anos depois, eles estavam escravizados no Egito. Deus os levou ao Egito para serem escravizados, e Deus os levou ao Egito. Deus já havia dito a Abraão, Gênesis 15, a tua descendência será escravizada, e eu os multiplicarei, mas depois eu os tirarei de lá com a minha mão poderosa. Deus havia conduzido Israel ao Egito, e Deus tirou Israel do Egito. Talvez aqueles que chegaram no Egito encontraram fartura, encontraram muita honra, porque José era o governador do Egito, nosso parente manda nesse negócio aqui, abaixo do faraó é José, olha que vida boa que nós vamos ter aqui. Mas passam-se os anos, surge um outro faraó que não conheceu José, que não tem apreço pela sua família, pelos hebreus, e escraviza aquele povo. E agora, quem nasce nesse período? Que lugar que eu fui nascer? Nascer escravo, fazedor de tijolos. Não tenho pátria, não tenho terra. Sou um peregrino, estou numa terra estranha, trabalhando para gente que não me ama. Não é tão fácil. E alguns nasceram e morreram sob o peso da escravidão. Mas outros tantos saíram de lá. Deus os tirou de lá. E eles viram milagres. Eles passaram pelo Mar Vermelho. A expressão bíblica de Paulo é que eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho. Eles viram a mão poderosa de Deus tirá-los do Egito. Saíram do Egito e foram para o deserto. E esse às vezes é o dilema da gente, né? Nós saímos do Egito, saímos da escravidão do pecado, saímos das mãos do diabo, saímos dos problemas que tínhamos quando não conhecíamos a Deus e passamos a andar com o Senhor. Mas muitos de nós, em dado momento da história, passam por aquilo que nós chamamos de deserto. Vocês conhecem aquela história dos 4 crentes que se encontram numa pastelaria? Essa é coisa de história de paulistano, lá na feira, sempre tem uma pastelaria na ponta da feira, e os 4 crentes se encontravam toda semana lá, e eles se reuniram mais uma vez, e um falou, e aí, irmão, como é que está a batalha? O primeiro falou, prova, o outro, vale, o outro, deserto. O pasteleiro perguntou, o que vocês estão conversando? Mistério. Coisa de crente, né? Crente sabe o que é isso. Prova, vale, deserto. Para nós essas coisas fazem sentido. A gente sabe o que é isso. Então tem hora que você pensa, Deus me tirou do mundo, Deus me tirou da perdição, eu saí das trevas e aqui estou eu agora nesse deserto. Querendo água, querendo alguma coisa que não seja maná. Mas parece que vem regrado, parece que vem contado. É a porção diária. Não adianta querer guardar, porque só dura um dia. E quando eu penso que aqui agora está bom, que legal, estamos em Elim, tem 12 fontes, tem tamareiras, aqui está bom, e aí a nuvem anda. Puxa, mas estava tão bom aqui agora, mas Deus tem seu caminho. E a gente vai sendo guiado por Deus. E a gente vai passando por essas experiências da vida. Não põe Deus à prova. Não duvida que Deus está com você. O autor de Hebreus falou da importância da gente acreditar. Porque há quem não conheça Deus. Quem não conhece Deus, gente, é outra história. Mas nós conhecemos. Nós conhecemos, nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos quem nos salvou, nós sabemos quem nos tirou do nosso Egito. E sabemos para onde Ele está nos conduzindo. As estações da vida. As estações da vida, muitas vezes, são difíceis de entender.
mas há um Deus que está conosco. Tem estação que a gente cavou, tem estação que a gente fez, tem estação que foi Ele que fez, Ele quer que a gente passe por elas. Tem outras que a gente mesmo cria caminhos e descaminhos, e aí Ele nos traz de volta lá onde Ele queria. Enfim, a vida vai acontecendo. Mas não duvide do amor de Deus. Não duvide da fidelidade de Deus. Não duvide do poder de Deus de cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus não nos prometeu tudo o que dizem por aí. A promessa de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo e nos levar para o lugar onde todos os filhos dele se reunirão. Todos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, e todos nós que recebemos o dom do Espírito, estamos sendo transformados de fé em fé e glória em glória, sendo aperfeiçoados a cada dia, para que no dia de Cristo nós sejamos revelados e manifestados em glória da mesma maneira como Ele é. Esse é um processo que todos nós estamos vivendo. E cada um tem o seu ritmo, uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, uns sofrem mais, outros sofrem menos, não há explicação para tudo isso. Em algumas famílias parece que tudo dá certo e tudo é uma bênção, em outras famílias parece que as coisas são mais difíceis. Olha, cada um sabe como é que é a sua trilha, como é que é a sua caminhada. Mas não duvide do amor de Deus. Honestamente falando, se você desistir de Deus, você vai para quem? Você vai ficar sozinho? Você vai tentar só com suas forças? Os israelitas faziam isso. E por isso eles foram rejeitados. Porque eles duvidaram de Deus. E intentaram voltar para o Egito. Deus disse, não, não é para lá. Outro momento eles tentaram conquistar à força aquilo que Deus ainda não lhes havia dado. Também fracassaram. Nós temos que aprender a depender de Deus, confiar em Deus, e permanecermos fiéis ao Senhor, porque Deus é fiel a nós. Então a primeira lição é essa: não tente a Deus. Não ponha Deus à prova. Não duvide de Deus. A tentação que o diabo propôs para Jesus foi aquela: sobe ao pináculo do templo, aliás, levou Jesus ao pináculo, lança-te para que ele te sustente. Não brinca com Deus. Não faz jogo com Deus. Deus, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor estiver aqui, o Senhor me livra. Se o Senhor me livrar, porque o Senhor não está aqui. Não pergunte se Deus está vendo você, conhecendo você, andando com você. Não pense como os israelitas, se Deus está conosco ou não. Deus está conosco. Deus anda com os que nele creem, Deus está com os que nele confiam, Deus socorre aquele que a ele clama. Não duvide de Deus. Amém? E qual é a segunda lição? Se nós não podemos pôr Deus à prova, nós não podemos nos rebelar contra Deus. Porque Massá e Meribá, provação e rebelião. Há um sentimento hoje na sociedade de revolta. Se a gente pensar bem, há um sentimento de indignação que nos é necessário. Nós precisamos nos indignar com a injustiça, nós precisamos nos indignar com aquilo que está errado. Mas temos que ter cuidado para não extrapolarmos os limites e nos revoltarmos com Deus. Existem situações extremadas que a gente até compreende. Como pastor, eu já vivi muitas emoções fortes, com famílias, por exemplo, que perdem alguém repentinamente, de forma violenta. Imagine o que sai da boca das pessoas quando elas estão vivendo aquele impacto emocional. Eu não creio que isso deva ser levado em conta ou a ferro e fogo, como a gente diz, né? Eu já vi muita mãe se revoltar naquela hora, muito pai se revoltar, muito não, deixa eu corrigir a frase, algumas pessoas agirem assim. Às vezes acontece,
Mas isso é um impacto emocional de momento que eu honestamente acolho, abraço, tento consolar a pessoa, confortar a pessoa. É uma forma apenas de extravasar a dor intensa que a pessoa está sentindo. Atira para o lugar errado. Não devia fazer, mas você não vai censurar alguém que já está sofrendo tanto. Mas há pessoas que podem canalizar a rebelião contra Deus. Esses dias, no culto de terça-feira, para ser mais exato, João Batista fez a abertura do culto lendo o Salmo 73. E é uma descrição de alguém que entra em crise existencial, porque ele começa a falar do seu abismo. Ele fala: eu quase caí no abismo, meus pés resvalaram, porque eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios e tive inveja deles. No meu coração eu pensava: o que eu ganhei lavando as mãos na inocência? Qual o benefício de eu ter conservado puro o meu coração? Esses ímpios vão caminhando aí e parece que mal nenhum acontece com eles. Mais adiante no Salmo, Asaf diz assim: depois eu percebi que eu estava pensando como um insensato. Eu atinei para a minha insensatez e olhei para o destino dos ímpios. O Senhor os coloca em lugar escorregadio e ao final eles acabam perecendo. Nós estamos vendo hoje muita coisa fora de lugar. Tem muito ímpio prosperando, muita coisa que soa impunidade, e nós vamos sentindo indignação. Embora nos rebelemos muitas vezes contra os poderes republicanos e contra as circunstâncias da nossa vida brasileira, nós não devemos nos rebelar contra Deus, achando que Deus não está vendo essas coisas. Deus conhece, Deus sabe, e o nosso Deus é justo. No devido tempo, Ele vai fazer aquilo que só Ele sabe fazer. Então não testemos a Deus, não duvidemos de Deus, não ponhamos Deus à prova, mas também não nos rebelemos contra Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, quando faz, por que faz e como faz. Se nós somos povo de Deus, se nós somos crentes no Senhor, nós temos que confiar que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece a nossa história, e Deus, quando quiser, interfere da maneira que Ele quer. Oremos, busquemos, clamemos, falemos com Deus, como dissemos semana passada, vamos levar a Deus em oração as nossas causas, mas sem um sentimento de revolta, sem um sentimento de rebelião. Vamos nos submeter a Deus e vamos confiar na mão do Senhor. Amém? E por fim, irmãos, quero dizer que o deserto é uma experiência que pode ser superada, e ela é basicamente a experiência daqueles que precisam aprender mais de Deus. O desejo de Deus não é que a gente viva no deserto, não. De vez em quando os pregadores dão a entender que o deserto é a realidade existencial para todos nós. O deserto é uma estratégia de Deus para que a gente aprenda quem é o Senhor. Israel passou pelo caminho do deserto para aprender a depender de Deus. E tiveram uma séria dificuldade para aprender isso. Por isso que toda uma geração teve que morrer no deserto. Por causa da teimosia, por causa da rebelião, por causa dos pecados, é que eles passaram tanto tempo no deserto. O deserto pode durar menos, se nosso coração se quebrantar. Se a gente permitir que Deus revele quem nós somos, o que fazemos, e
possamos receber a bênção do Senhor, tendo aprendido mais rapidamente a lição. É interessante que na carta aos Hebreus, no capítulo que nós lemos, um pouco adiante ele vai falar sobre a palavra de Deus, que é uma espada que penetra no coração e separa juntas e medula, separa a alma de espírito, e ele fala dessa palavra de Deus que sonda intenções. Muitas vezes a nossa fé em Deus, ela é provada, porque a palavra de Deus penetra, e é essa palavra que nos desafia a crer. Essa capacidade da palavra de Deus ser como uma espada, separar junta e medula, alma e espírito, significa perscrutar, entrar intimamente em nós, conhecer e ver quais são as nossas motivações, quais são as nossas emoções mais íntimas, quem nós somos lá no interior. A palavra de Deus entra em nós para fazer o quê? Revelar que tipo de fé nós temos. Então o deserto é como se fosse a palavra de Deus penetrando em nós para ver qual é a resposta de fé que nós temos. A gente precisa aprender, deixar que a palavra de Deus revele quem nós somos, deixar que o Espírito de Deus revele quem nós somos, para aprendermos a caminhar com Deus com uma vida diferente. Deus não tem prazer nenhum em impor dificuldades a nós, em dificultar a nossa caminhada, em fazer Israel ficar 40 anos perambulando no deserto. Essa não era a vontade de Deus. Mas aquele povo obstinado, teimoso, reclamão, murmurador, que pôs Deus à prova, Deus falou: esses não entrarão no meu descanso. Esta geração não. Estes de modo nenhum entrarão no meu descanso, esses vão morrer no deserto. Coisa bonita, né? Saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, mas não cruzaram o Jordão. Por quê? Puseram Deus à prova e foram rebeldes. Então o deserto é uma experiência para quem não se converte, não se arrepende, para quem não muda, para quem não melhora. Deus tem para nós o Éden. A primeira criação de Deus para o homem foi um jardim. E a segunda criação de Deus para o homem é o céu, novo céu e nova terra. Deserto não é nosso destino, nem é o lugar preferido para Deus trabalhar conosco. Tem gente que vive no deserto porque não está aprendendo. Então ore a Deus, para que a palavra de Deus revele quem é você, e para que você discirna a palavra de Deus, e as suas intenções, as suas motivações sejam trazidas à luz, para saber se você ama verdadeiramente a Deus. Porque nós cantamos essas coisas. Eu te amo, Senhor, mas amamos a Deus. Deus sabe quem o ama, quem não ama. Deus sabe quem é fiel a Ele e quem não é. Deus sabe quem o adora em espírito e em verdade. Deus sabe quem acredita nele. Deus sabe quem nele espera. Deus sabe quem o coloca como prioridade. Deus sabe quem o honra, quem o valoriza. Deus sabe. E é isso que importa, que você, diante de Deus, saiba quem é, porque Deus já sabe quem é você. Alguém disse algo bem interessante sobre oração, não é? Que a oração é muito mais para que a gente saiba o que nós precisamos de Deus, porque Deus já sabe o que nós precisamos dele. A oração é um processo muito mais de descortinação do nosso coração, porque Deus já sabe o que está dentro de nós. Mas quando a gente ora, parece que aflora a nós mesmos aquilo que estava lá dentro. Que a tua vida em Deus possa ser transformada a partir de um verdadeiro encontro com a palavra de Deus. E que você se torne uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que espera. Para que todos nós ouçamos a bendita promessa: esse entra no meu descanso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra de fato nos fortalece. Quando ouvimos a voz do Senhor, quando discernimos a vontade do Senhor, quando compreendemos os teus propósitos,
nos tornamos pessoas muito melhores. Estamos comendo o pão do céu a cada dia. Estamos bebendo das águas cristalinas que o nosso bom pastor nos oferece. Estamos sendo conduzidos pelo Senhor, às vezes nos vales, às vezes nos desertos, às vezes temos águas abundantes, Senhor, outras vezes períodos secos, em solo árido. Cada um de nós tem uma história distinta, Senhor, mas todos somos teu povo. Somos tuas ovelhas, rebanho do teu pastoreio, e queremos ser conduzidos pelo Senhor. Estamos sob tua proteção, estamos sob o teu amparo. São as tuas mãos que nos guardam, Senhor. Dá-nos paz e que o nosso coração aprenda a descansar em ti. Nesses dias tumultuados e atribulados, Senhor, em que nos envolvemos com tantos afazeres e corremos atrás de tantas coisas, e que nos preocupamos tanto com coisas que não podemos controlar. Planejamos tanto o futuro, Senhor, sendo que não podemos determinar nada sobre estas coisas. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos, Senhor, a aprender a depender de Ti, aprender a confiar, a esperar, a pacientemente esperar no Senhor, para que possamos orar como o salmista, Senhor, tendo feito acalmar e descansar a nossa alma, como uma criança que sossega nos braços de sua mãe. Que nós possamos descansar no Senhor, sendo recebidos por Ti em amor. Que os nossos caminhos, Senhor, que não estão ocultos aos Teus olhos, sejam caminhos de luz, sejam caminhos claros, à luz do dia. E se por acaso, Senhor, as trevas nos envolverem, ilumina-nos, fortalece-nos, faze-nos atravessar o dia mau. Faz, Senhor, com que o dia mau seja vencido no poder, no amor de Jesus Cristo. Amém e amém.